1 Pedro capítulo 1, verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Graças a Deus. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra, Pai. E queremos pedir ao Senhor que venha desvendar os mistérios da Tua palavra. Amém. Venha, Senhor, sobre a nossa vida com a Tua graça, com o bálsamo do céu, para que nós possamos receber, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos entregar nessa manhã. Pai, nós estamos reunidos aqui como igreja para Te adorar, e Te adoramos sim, na beleza da Tua santidade. Queremos Te adorar com a nossa vida, não somente nos momentos em que estamos reunidos no domingo, mas queremos adorar ao Senhor com nossas atitudes lá fora, na nossa casa, na sociedade, em todos os lugares que estamos inseridos e todos os lugares que vamos passar. Mas, Pai, nesse momento nós queremos ter, ó Deus, esse coração e esse espírito de adoração ao Senhor, para que assim o Senhor possa encontrar em nós corações dispostos e disponíveis, Pai, corações ensináveis, para poder recebermos a Tua palavra assertivamente, conforme o Senhor quer que a gente receba. Em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós estejamos prontos como uma terra boa e arada, pronta para receber a semente, Pai. A Tua palavra é a semente, que ela possa vir e germinar em nós, que nós possamos, ó Deus, frutificar no Teu reino. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que todos aqui possamos receber a Tua palavra, Senhor, segundo aquilo que o Senhor quer nos entregar. Que o Senhor, ó Deus, fale com cada coração, supra cada necessidade, fale não aquilo que nós queremos ouvir e que faz bem para o nosso ego, mas fale aquilo que nós precisamos ouvir nessa manhã, para que tenhamos a nossa vida transformada, Senhor. Nós oramos agradecidos ao Senhor, e que não seja eu, Pai, mais uma vez eu te peço, que o Senhor apareça, que o Senhor cresça, que eu diminua, e que o Senhor possa transmitir, Pai, a Tua palavra conforme o Teu querer usando a minha boca, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma passagem muito bonita do apóstolo Pedro. E se nós lermos, né, se você ler as epístolas de Pedro, são maravilhosas. São epístolas de fácil entendimento, que você pode conhecer verdades da palavra que muitas vezes nós não conhecemos e deixamos de viver coisas profundas e poderosas em Deus por falta de conhecimento. Aliás, Oséias falou, Deus falou através de Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso eu chamo a tua atenção e eu quero aqui repetir. Por quê? Porque sempre estou falando isso, nós batemos firme nessa tecla. Não deixe de ter contato, não deixe de ler, não deixe de meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é tudo que nós precisamos. A palavra de Deus, ela tem tudo que nós precisamos. A palavra de Deus supre todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Nós precisamos estar em contato com a palavra, precisamos estar ininterruptamente lendo a palavra e meditando na palavra de Deus. Nós precisamos aprender a meditar na palavra, porque quantas são as vezes que nós abrimos a palavra e lemos uma genealogia e de repente, eu já li a palavra hoje, o que você entendeu? Eu entendi que um era filho do outro lá e está tudo certo. E não é assim. O Senhor não quer que nós sejamos religiosos. O Senhor quer que nós tenhamos atitudes de filhos. O Senhor Jesus veio para combater os religiosos. E Ele fala, a palavra fala que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, cuidar daquele povo que é mais vulnerável, cuidar das pessoas que estão à margem, cuidar das pessoas que precisam. O Senhor coloca a esmola ou a ajuda aos mais necessitados no mesmo patamar do jejum e da oração. Quando Ele fala sobre jejum, quando Ele fala sobre oração, Ele também fala sobre dar esmolas.
Então nós precisamos entender o que é o verdadeiro evangelho, porque se ficarmos nos reunindo todos os domingos aqui e não praticarmos a palavra de Deus lá fora, não vale nada, não vai mudar a nossa vida. Muito mais que mudar a nossa vida, o Senhor quer mudar a realidade dessa cidade, o Senhor quer mudar a realidade da sociedade. E nós precisamos entender que a igreja é formada por famílias, e se a nossa família não estiver nutrida com a palavra de Deus, nós não vamos alcançar o alvo do Senhor. E o alvo do Senhor sempre vai ser, na nossa vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos ter a consciência do quão é importante nós conhecermos as Escrituras, conhecermos a palavra de Deus. Todos os sábados nós temos a escola bíblica criando raízes às 16 horas, tem sido maravilhoso. Ensinos profundos, proféticos e ensinos reveladores da palavra do Senhor. E nós precisamos nos envolver com a palavra. Quanto mais nós nos envolvemos com a palavra, mais nós amamos essa palavra. Por quê? Porque ela é viva e ela não muda. A palavra de Deus é viva, mas ela não muda. Mas tudo que é vivo se movimenta, se move. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus não muda, mas ela se movimenta. Aquilo que foi escrito há muito mais de 2000 anos atrás é algo que hoje nós podemos viver. Por quê? Porque são princípios eternos, são decretos eternos que o Senhor já estabeleceu desde antes da fundação do mundo. É de eternidade a eternidade. Nós precisamos ter esse entendimento. E a base do nosso avanço é a obediência integral à palavra de Deus. Quer crescer? Quer avançar? Quer romper? Quer viver coisas novas? Quantos de nós vivemos coisas repetidas? E parece que nós não saímos do lugar. Quantos de nós vivemos coisas, a chamada mesmice, e nós não saímos do lugar? Quantas áreas da nossa vida estão paralisadas e nós não sabemos como avançar? Eu quero dizer que a base do nosso avanço é a obediência integral à palavra de Deus. Obediência integral. E por que eu falo obediência integral? Porque muitas vezes nós queremos obedecer, e nós vamos ver um texto aqui que você vai entender o que eu estou falando. Mas muitas vezes nós queremos obedecer pela metade, ou queremos obedecer aquilo que nos dá prazer, queremos obedecer aquilo que é fácil, queremos obedecer aquilo que é legal, que vai me favorecer. Não sejamos como os fariseus, eu acabei de falar, não sejamos religiosos. E aí muitas vezes nós estamos pregando a palavra para pessoas que estão à nossa volta, no trabalho, na escola, eu não sei. E nós não estamos vivendo aquilo que nós estamos pregando. Isso é o quê? Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Pregar o que nós não vivemos. Nós precisamos ter a consciência do quanto o Senhor, Ele zela pela Tua palavra. E o quanto nós precisamos ter o coração do Senhor. Porque não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a partir do momento que Ele vive em mim, eu sou testemunha dEle. Muito mais do que falar de Jesus, eu vou viver Jesus. As pessoas se aproximam pelo perfume de Cristo em você. As pessoas se aproximam pelo perfume de Cristo que exala dos seus poros. E essa é uma frase que eu ouvi uma vez, de uma pessoa que chegou e falou: Jesus exala dos seus poros. E eu confesso que eu fiquei muito constrangido. Muito constrangido, porque nós não merecemos. O Senhor e a graça dele está sobre nós, e quantas coisas maravilhosas nos acontecem, e às vezes a gente acha que está merecendo tudo isso, mas nós não merecemos. A graça é o favor que nós não merecemos. É o favor que nós não merecemos. A base de todo avanço é a obediência integral à palavra de Deus. A obediência, como nós acabamos de ler na palavra, a obediência gera purificação. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Esse é o versículo 22. A obediência gera purificação. O conhecimento nos leva ao entendimento, mas agora o entendimento não faz com que nós automaticamente venhamos a obedecer. Quem abre o entendimento para determinado assunto não consegue ficar sem obedecer. Porque o entendimento é o Espírito
tendo os seus olhos abertos. Quando nós recebemos o entendimento de determinado assunto, nós não conseguimos ficar sem obedecer. Agora não é o que eu vou fazer, mas é como eu vou fazer isso. Eu não tenho mais escolha. O entendimento chegou. Então nós precisamos ter essa consciência de que essa obediência integral gera purificação. A obediência, conforme nós vamos obedecendo a palavra, o nosso interior vai sendo purificado. Pedro mesmo disse, repetindo as palavras de Moisés lá em Levítico: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. E quem é santo? Só o Senhor é santo. Mas quando nós permitimos que o Senhor venha purificar o nosso interior, nós vamos nos santificando. E a santificação é um processo de dentro para fora, onde o Senhor vai arrancando de nós coisas que não servem mais, vai arrancando de nós coisas que nós não podemos mais fazer, vai arrancando de nós pensamentos que muitas vezes nos perturbam. E que antes era normal, mas hoje nós não temos mais parte com isso. O Senhor vai fazendo esse trabalho de purificação, e não é peso de religião. Não existe cobrança quando nós somos amigos de Deus. Quando nós somos amigos de Deus, nós queremos ser parecidos com o Senhor, é uma coisa natural. É algo automático. Nós começamos a entender como Ele é e queremos ser iguais a Ele. Você é igual àquilo que você adora. Você é parecido com aquilo que você adora. Então, se nós adoramos o Senhor com a nossa vida, e não somente quando nós estamos reunidos nesse dia lindo que o Senhor nos deu, mas todos os dias da nossa vida, ao acordar, até o dormir e até no sonho, a gente adora o Senhor, nós vamos nos tornando parecidos com Ele. Mas a base de tudo isso é uma obediência integral à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. E o que são os mandamentos do Senhor? Ah, pastor, Jesus resumiu tudo no amor. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa palavra já foi proferida no Antigo Testamento. E a graça veio, uma graça sobre a graça que já existia lá no Gênesis. Lá no Gênesis a gente já vê a manifestação da graça. E agora Jesus vem graça sobre graça para que nós possamos ser capacitados para cumprir as leis do Senhor. E muitas vezes nós temos um olhar distorcido para o que é a lei do Senhor. A lei do Senhor não é um peso sobre nós. A lei do Senhor é uma proteção. A lei do Senhor é algo bom que o Senhor nos entregou para que nós possamos ser protegidos e a cada dia mais, em obediência, possamos entender quem é o Senhor. Esse é o processo de purificação. E a graça nos capacita para cumprir todas as leis. Quando nós comemoramos aqui o Yom Kippur, nós vimos e falamos que são 613 mandamentos. Mas não são 10 mandamentos? Não, são 613 mandamentos. E nós precisamos, no conhecimento da palavra, entender quais são os desígnios do Senhor. Quais são os mandamentos do Senhor? O que o Senhor quer da nossa vida nesse tempo que se chama hoje? Quando o Senhor foi se revelar a Moisés, a palavra fala que ele fala: eu sou o que sou. Mas, no original, nós vamos entender que ele falou: eu serei o que serei. Então o Senhor, Ele é aquilo que é necessário no tempo que se chama hoje. O Senhor é aquilo que é necessário no tempo que se chama hoje. Por isso que Ele é tudo para nós. Ele tem que ser tudo para nós. Jesus é suficiente. Nós não precisamos colocar nada e nem retirar nada. Ele é suficiente. Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle, para a glória dEle, para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então a obediência integral, ela gera purificação. É uma transformação de dentro para fora.
de dentro para fora. O nosso interior sendo purificado pelo próprio Deus. Por quê? Porque o pecado ele entra e nos contamina. E o que é o pecado? É a transgressão da lei. Dessa lei que nós estamos falando. O pecado ele entra e nos contamina. E algo contaminado precisa ser purificado, porque senão ele vai causar prejuízos, ele vai causar danos. E aí nós vivemos 30, 40, 50 anos da nossa vida, uma vida de altos e baixos, uma vida que parece que não flui, uma vida que é só enrosco. Por quê? Porque eu vou pegar o gancho da palavra da semana passada, nós saímos da origem. Nós nos distanciamos da palavra, nós nos distanciamos da presença, nós paramos de obedecer. Nós obedecemos parcialmente. Nós recorrentemente usamos aquela frase, isso é normal, isso não tem nada a ver. Mas não se engane, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. E mais, o diabo não está aí para brincar. Enquanto nós estamos brincando de ser cristãos, ele não está brincando de ser diabo. E ele muitas vezes está cirandando nas nossas vidas e nós não estamos entendendo o porquê. Nós precisamos entender a reverência. Reverência. E o diabo, como é especialista em distorcer as palavras, em distorcer o significado real das palavras, quando você ouve a palavra irreverência, você acha que é um negócio engraçado. Então ser irreverente é engraçado, é legal. Não. Principalmente quando se trata das coisas de Deus, quando nós somos irreverentes às coisas do Senhor, nós estamos infringindo as leis do Senhor, nós estamos transgredindo as leis do Senhor. Por quê? Porque nós estamos ferindo a santidade do Senhor. E a reverência ao Senhor é algo que nós precisamos ter dentro de nós. Mas nós só vamos entender isso, ter um entendimento, lembra o entendimento? Ter um entendimento aberto, se nós conhecermos as Escrituras, conhecermos a santidade de Deus, conhecermos quem é o Senhor. Sabe por que muitas vezes nós não nos arrependemos dos nossos pecados? Porque nós não conhecemos a santidade de Deus. Nós precisamos nos debruçar nas Escrituras e nos lançarmos na presença do Senhor, para que Ele se revele como santo. Então nós poderemos fazer como os anjos estão fazendo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A obediência integral é a base do nosso avanço. É ela que gera a purificação. E a purificação é um estágio do processo das prensas na nossa vida. Quantos lembram das prensas? Existia um processo de extração do azeite. E esse processo de extração do azeite era feito através de 4 prensas. Então, pegavam as azeitonas e prensavam na primeira prensa, e aquele azeite que saía da primeira prensa era usado para unção, para consagração. Passavam então as mesmas azeitonas para a segunda prensa, e aquele azeite que saía era usado para alimentação. Segunda prensa, alimentação. Aquelas azeitonas tiradas da segunda prensa eram levadas para a terceira prensa, e na terceira prensa se extraía o azeite para luz, para utilizar nas lamparinas. E depois, e por fim, aquela já não tinha mais muito azeite, então aquela borra de azeitonas era colocada na última prensa, e aquilo servia para fazer sabão. Então nós precisamos entender o processo de purificação na nossa vida. Quando nós estamos passando por prensas em determinadas áreas da nossa vida, nós precisamos entender que
Se nós estamos na presença do Senhor, é o Senhor fazendo com que nós passemos por essas prensas, para que nós saiamos de lá com sabão purificados. Purificados. Mas a condição é estar na presença. Não tem como nós passarmos por esse processo se nós não estivermos na presença. Se nós não estivermos com a nossa vida entregue ao Senhor. Sabe qual que é um dos maiores males do ser humano? É o mal que fez com que Lúcifer fosse expulso do céu. O orgulho. E o orgulho no coração do homem é um mal que faz com que ele não avance. O orgulho no coração do homem é um mal que faz com que a vida dele seja paralisada. E às vezes nós achamos que o orgulho é algo... aquela pessoa orgulhosa. Mas nós temos que olhar para nós, porque muitas vezes nós temos tido atitudes de orgulho. E não estamos nos dando conta. E o Espírito Santo, quando nós olhamos para nós e pedimos para Ele vir revelar aquilo que precisa ser mudado, Ele nos entrega. Quando alguém quer te dar uma carona e você recusa essa carona, sabe como que é o nome disso? Orgulho. Quando alguém te oferece um almoço e você recusa esse almoço, sabe como é o nome disso? Orgulho. Então, são pequenas coisas que vão fazendo parte da nossa vida e nós não nos apercebemos do quanto isso está nos paralisando. E o orgulho, ele é sutil. Não precisa ser escancarado, não precisa ser explícito para existir orgulho. Ele é sutil. Então nós precisamos entender o quanto o Senhor quer nos libertar de nós mesmos. O Senhor quer nos libertar de nós mesmos, dos nossos achismos, das nossas definições, das nossas convicções. As minhas convicções não são minhas convicções, mas são convicções que a palavra me ensina. Que a palavra me ensina. Nós precisamos ter uma base, uma referência. E às vezes nós estamos falando de assuntos que nem referência nós temos, ou a referência que nós temos não tem credibilidade. Mas eu posso asseverar para você que a palavra de Deus, ela tem credibilidade. Ela tem o poder de mudar a vida do ser humano. Ela tem o poder de penetrar o mais profundo e o mais íntimo do nosso ser e fazer a divisão da alma e do espírito. O que tem poder para dividir alma e espírito? É só a palavra. É só a palavra. A obediência integral à verdade nos leva à purificação. É a condução em obediência, a condução do Senhor para nos levar ao último processo daquela prensa. A obediência à verdade da palavra nos conduz ao último estágio de purificação. E às vezes nós estamos na segunda prensa e já queremos desistir, lembra da continuidade? Às vezes nós estamos no meio do caminho, só falta 50%, nós já estamos chegando. E nós voltamos, nós paramos, nós somos paralisados. Não! Eu declaro sobre a sua vida que você não vai parar no meio do caminho. Eu declaro sobre a sua vida que você vai romper. Você vai romper, Vanusa. Eu não aceito, em nome de Jesus, que você pare no meio do caminho. Nós declaramos sobre a sua vida, porque palavras são decretos, são sentenças. E quando está ligada à palavra de Deus, nós entendemos o poder da palavra. Jesus nunca falou que ia ser fácil, queridos. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Mas Ele falou, Ele nos garante a vitória, Ele nos chama de mais que vencedores. Nos garantindo a vitória. Por isso nós precisamos perseverar. Por isso que nós precisamos continuar. Por isso que nós não podemos parar no meio do caminho. A direção vem do alto, é o passo que eu tenho que dar. Então eu vou avançar na direção que Ele tem me dado. Eu não posso parar no meio do caminho. Está difícil.
difícil, está complicado. Você tem os seus irmãos, você tem o pastor, você tem a igreja, você tem os seus amigos que estão ao seu lado para te ajudar. Nós não estamos aqui para te prejudicar, nós não estamos aqui para ver o seu sofrimento. Nós, pelo contrário, nós lançamos e entregamos a nossa vida para ver vidas transformadas. E eu sempre falo isso, eu vou repetir: não há recompensa maior do que ver uma vida transformada. Não existe. Não existe. A sensação que você recebe no espírito de acompanhar uma pessoa e ver a transformação da vida dela. Não existe recompensa maior do que você se dedicar por ela e ver essa vida transformada. Não por mim, não por nós, mas pelo Senhor. Porque só Ele tem o poder de transformar uma vida. Por isso, não pare no meio do caminho, não pare na primeira prensa, não pare na segunda prensa. Permita que Ele te leve para a última, em obediência. Em obediência, porque de lá você vai sair purificado. Sede santos como eu sou santo. A obediência à verdade mortifica o nosso eu e nos faz amar ardentemente. Porque o amor é renúncia. O amor é renúncia. Essa noite José acordou. Eu não acordei. Mas a José acordou. E ela renunciou a algumas horas de sono. Por quê? Porque ele estava com fome? Mas ele poderia ficar lá com fome, chorando. Mas ela renunciou a algumas horas de sono para poder amamentá-lo. O amor é renúncia. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13: o amor tudo pode, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não suspeita mal, o amor não arde ciúmes. O amor é forte, o amor é poderoso. Então nós precisamos entender o padrão de amor de Deus. Estamos estudando às terças-feiras no GC. O amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo e o amor dos discípulos. Mas quando nós entendemos que o amor do Pai é um amor de altíssimo padrão, e nós entramos na família do Pai, nós entramos na família de Deus, agora nós somos obrigados a amar como Ele nos amou. E Jesus nos amou com um amor sacrificial. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Um amor sacrificial e uma morte que não era para Ele. Mas Ele foi até o fim e se entregou por nós. Nós precisamos ter esse entendimento do que é o amor do Pai. Aliás, é o entendimento que vai fazer com que a gente viva. Porque se você quiser sentar para poder explicar esse amor, você não vai conseguir. Nem João conseguiu. João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira é a maneira inexplicável do amor de Deus. João não teve palavras para explicar a grandeza desse amor, e nós não vamos conseguir explicar esse amor. Nós vamos conseguir e podemos viver esse amor, experimentar esse amor. E é isso que o Senhor espera de nós. A obediência integral a essa verdade mortifica o nosso eu e nos faz amar ardentemente. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não é se anular, porque nós temos uma identidade. Negar a si mesmo é entender que melhor do que a minha vontade é a vontade dele. Negar a si mesmo é entender que melhor do que os meus achismos é aquilo que ele pensa sobre mim. Melhor do que os meus planos são os planos dele. Porque os planos dele são mais altos e os caminhos dele são mais altos do que os nossos planos e do que os nossos caminhos. Então negar-se a si mesmo é fazer a vontade dele o tempo todo. O tempo todo. Nós precisamos mortificar o nosso eu
e viver a vontade dele. Isso vai nos levar a amar, mas não é um amor qualquer, é um amor ardente que entrega a sua vida pelo outro. Não é um amor que você pode todas as coisas e está tudo bem, que você pode continuar no erro e está tudo bem, mas é um amor que você vai entender o quanto ele fez por você e agora você precisa abrir mão do seu eu. O amor é renúncia. O amor é renúncia. A pureza interna trazida pelo novo nascimento se manifesta no amor de Deus. Nós nascemos de novo quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Amém? Amém. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, é isso que ele explica. É isso que ele explica. Um novo nascimento. Mas eu posso, depois de velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus fala, não, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então, esse novo nascimento é no Espírito. É no Espírito. Mas esse novo nascimento, muitas vezes nós falamos que no batismo morre o velho homem, nasce o novo homem. E aí um dia o rapaz falou, pastor, eu estou muito feliz. O cara todo molhado, saiu das águas. Eu estou muito feliz. Por quê, meu irmão? Glória a Deus, seu batismo. Mas o velho homem está lá. Não, o velho homem está aí dentro. Se você não mortificar a sua carne todos os dias, ele vai reviver, ele vai respirar novamente. Você precisa mortificar. Você precisa matar. Nós precisamos entender que esse novo nascimento, ele precisa ser feito todos os dias na nossa vida. Uma renovação interior, uma renovação de mente, conforme Paulo fala lá em Romanos 12. Uma renovação da mente, do entendimento, que vai fazer nós vivermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Uma renovação do nosso interior. Uma purificação que Ele espera de nós, segundo as nossas atitudes. Lá em Gênesis capítulo 12, eu quero ler com você, para nós entendermos melhor esse processo de prensa nas nossas vidas. Gênesis capítulo 12, verso 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Primeira coisa que nós vemos aqui. O Senhor deu uma ordem para Abrão. Amém? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E o Senhor também falou mais. Falou, vai para a terra que eu te mostrarei e leva Ló com você. Falou isso? E por que Ló estava ali? O que Ló estava fazendo ali? Mas Sara foi juntos. Pois é, Sara era a família dele. Mas Ló também era a família dele. Não. Ló era parente. Era familiar. Então o que aconteceu aqui? Abrão obedeceu? Ele obedeceu parcialmente. Ele obedeceu a ordem do Senhor, mas ele fez coisas, acrescentou coisas que o Senhor não tinha mandado ele fazer. E ele foi. Vai para a terra que eu te mostrarei. Então o Senhor aqui, ele dá uma capacitação para Abrão. Se ele dá a palavra, ele te capacita. Entenda isso. Se ele te dá a palavra, ele te capacita. O Senhor que dá a visão, dá a provisão. O Senhor que aponta, paga a conta. O Senhor não te deixará enganado e nem confundido. A palavra que Ele deu para você, Ele vai te capacitar. Quantas vezes nós temos uma tarefa que o Senhor mesmo nos deu e nós nos achamos incapazes de fazer? Creia, o Senhor está te capacitando. Amém. E Ele capacita Abrão segundo a palavra que Ele dá. Sai da tua terra. Então, essa é a primeira prensa. A prensa da unção, da capacitação. Abrão vai, mas ele leva Ló. E o Senhor está com ele.
o Senhor está o alimentando, segundo a prensa da alimentação, o Senhor está o alimentando com a sua companhia, com as suas palavras, com as suas direções, porque Abraão vivia com o Senhor. Mas aí, o que acontece? Acontece que ele não vê a terra. Ele não vê o que o Senhor ia entregar. Então, abra sua Bíblia agora, vira aí, ó, Gênesis capítulo 13. Nós vamos ler o verso 11. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separando-se um do outro. Verso 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, agora chega a terceira prensa. Agora chega a luz. A terceira prensa é a prensa da luz, da iluminação. E ele diz o seguinte: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Ele tinha capacitação, ele tinha unção, ele tinha a alimentação que vinha do Senhor, a palavra do Senhor, as direções do Senhor, mas ele não enxergava a terra. Por quê? Porque ele tinha obedecido parcialmente, ele não obedeceu integralmente. A obediência integral nos leva à última prensa, a obediência integral nos leva a essa prensa de purificação, mas ele não avançava. Por quê? Porque Ló ainda estava com ele, e nós acabamos de ler que depois que Ló se separou dele, o Senhor falou: olha para o céu, olha, abre os seus olhos, chegou a prensa da luz. Chegou a prensa da luz. Eu estou mostrando, iluminando o seu caminho, mostrando aonde você vai chegar. E ele faz essa promessa. Ele fala para ele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte. E vai falando, e vai falando. Se alguém puder contar o pó da terra, essa será a sua descendência. E hoje o que acontece? Nós fomos enxertados na oliveira. E somos filhos de Abraão, pela fé que temos no nosso Pai. E essa é a descendência de Abraão. Se cumpriu ou não se cumpriu a palavra do Senhor? É claro que se cumpriu a palavra do Senhor. E nós sabemos que ele avançou, e foi uma história de amizade com Deus, de obediência. No capítulo 22 nós vemos a obediência total dele ao Senhor. Quando o Senhor tinha feito uma promessa de que daria um filho, o Senhor dá um filho, então agora o Senhor, Gênesis 22, pede o filho dele. Abraão, pega o seu filho. O filho da promessa? É o filho da promessa. Tá, o que o Senhor quer que eu faça? Leva ele lá no Monte Moriá e sacrifica ele para mim. Ele não perguntou o porquê, ele não duvidou da palavra, ele não ficou choramingando, esperneando, não ficou fazendo um monte de perguntas para o Senhor. Ele apenas obedeceu integralmente. Abraão tinha aprendido que obedecer parcialmente não me leva ao final do processo, mas obedecer integralmente me leva ao final do processo. E eu sairei desse processo ainda mais purificado. Então ele leva Isaac. E ele está subindo. Isaac está subindo com ele. Ô pai, tem a lenha, tem o cutelo, mas cadê o animal do sacrifício? Deus proverá, Isaac. Vamos subir. E ele sobe, coloca Isaac deitado, coloca a lenha, coloca Isaac em cima, amarra Isaac, e quando ele ergue o cutelo para matar Isaac, o anjo do Senhor
brada: Abraão, Abraão, não precisa. Eu já vi que você é obediente. Eu agora vejo que você me obedece integralmente. Enquanto eles subiam o lado do Moriá, o carneiro subia o outro lado. E quando ele ouve a voz do Senhor e olha para o lado, tem ali o animal para o sacrifício. Enquanto você está obedecendo ao Senhor, mesmo não enxergando a provisão, o Senhor está fazendo com que a provisão suba do outro lado. Enquanto você está subindo o Moriá para fazer o sacrifício ao Senhor em obediência, Ele está provendo aquilo que você necessita do outro lado do monte. Por isso nós precisamos obedecer integralmente, porque além do Senhor entregar todas as suas promessas a nós, Ele vai nos fazer ainda mais puros e santos como Ele é santo. Amém. Quando havia um paralítico à beira, 4 amigos pegaram aquele paralítico e levaram até a casa onde Jesus estava, porque a casa estava cheia de gente, não dava para eles entrarem. Quanto mais um paralítico, então eles pegam e descem o paralítico pelo telhado na frente de Jesus. E Jesus olha para aquele paralítico e fala: perdoados estão os teus pecados. E a palavra diz que os escribas e fariseus que estavam ali, que eles sempre estavam com Jesus, né? Para quê? Para pegar um erro de Jesus. Ah, te peguei, você falhou, você pecou, você errou, mas nunca conseguiram. E eles estavam ali, a palavra diz que eles arrazoavam em seus corações, em suas mentes, e Jesus, lendo a mente deles, disse que é mais fácil perdoar pecados ou curar, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para curar e tem poder para perdoar pecados. Paralítico, levanta, pega a sua cama e vai embora. O que o Senhor fez primeiro? O Senhor o purificou. E depois o Senhor supriu as suas necessidades. O Senhor o purificou e depois o Senhor o curou. Nós muitas vezes estamos invertendo a ordem das coisas. Nós buscamos ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer por nós. Buscamos ao Senhor pelas bênçãos que Ele pode nos entregar. Buscamos ao Senhor pelas novidades que Ele vai nos dar. Buscamos ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer. E o Senhor não quer que a gente busque Ele por aquilo que Ele pode fazer. O Senhor quer ter amizade comigo e com você. Por isso devemos buscá-lo por aquilo que Ele é. E nos colocamos em obediência integral, passando por esse processo, e vamos ser a cada dia mais parecidos com o Senhor. Porque a purificação é nos levar a um estágio, a um nível de sermos a cada dia mais parecidos com o Senhor. Cada estágio de obediência integral me leva a um nível maior no reino do Espírito e a um novo processo de prensa. Ah, então não acaba aí? Não. Os processos, eles sempre vão acontecer na nossa vida. Só que nunca, quando nós vencemos, nunca vai ser no mesmo nível. Nós sempre vamos estar em níveis maiores. Quando nós vencemos um nível, o Senhor nos coloca num outro nível. Quando nós vencemos outro nível, o Senhor coloca num outro nível maior ainda. E assim nós vamos crescendo espiritualmente. Assim nós vamos tendo autoridade espiritual. Assim nós vamos crescendo no reino do Espírito. Assim nós vamos sendo pessoas parecidas com Jesus e a cada dia mais parecidas com Ele. Assim nós seremos santos como Ele é santo. Então, cada estágio de obediência integral me leva a um nível maior no reino do Espírito. E é um novo processo de prensa. Então chegará um novo processo, uma nova unção. Amém? Uma nova unção, ou seja, uma nova capacitação, uma nova alimentação. Você começa a entender a palavra de forma diferente. Você começa a entender a palavra de forma mais profunda. Você começa a ver verdades da palavra que antes você não entendia. Agora você passou a entender. Uma alimentação mais profunda, mais consistente. Uma alimentação que vai nos nutrir ainda mais. Uma alimentação que vai nos fortalecer ainda mais. Nós passamos a ter um novo entendimento. Passamos a ter um novo entendimento da palavra de Deus. O alimento espiritual que chega até nós. E também teremos mais luz. Também teremos mais luz. Luz para as nossas vidas, para que nós não venhamos a tropeçar. Quanto mais luz nós temos,
menos trevas habitam em nós. Quanto mais luz nós temos, menos trevas habitam em nós. Porque toda treva em nós é habitação de demônios. Ah, quer dizer que eu estou possuído? Não, mas tem uma porta aberta. E portas abertas são legalidades no mundo espiritual para que demônios toquem a nossa vida. O mundo espiritual ele é feito, regido 100% por leis. E as leis que regem o mundo espiritual, elas são irrevogáveis. O Senhor é justo. E porque Ele é justo, muitas vezes nós sofremos. Ah, como assim? Deus é pai e agora vai fazer eu sofrer? Vai deixar eu sofrer? Não. Nós sofremos por causa da justiça dEle. Porque muitas vezes nós erramos e nós temos que colher as consequências. E porque Ele é justo, Ele não pode fazer com que você não passe por aquilo. Se for a nossa justiça, que é comparada a trapos de imundícia, e trapos de imundícia eram faixas que enrolavam os leprosos, contaminada, podre, essa é a nossa justiça. A gente sempre vai dar um jeitinho. Ah, aquele ali eu conheço, então não vou fazer nada para ele não. Pensou se nós estivéssemos no lugar de juiz? Pensou se nós fôssemos o Senhor? Só pensou, agora já pode parar de pensar. Nós não sabemos ser justos. Nós só somos justos porque somos justificados pelo sangue vertido na cruz. Mas o Senhor é justo. E é filho ou não é filho, o sol nasceu para todos. A justiça dele vem sobre nós. E quantas vezes nós estamos sofrendo consequências dos nossos erros, estamos falando que Deus é injusto. Isso não é justo para mim. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E toda atitude que nós tomamos diante do Senhor, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Mas a luz chega para nós enxergarmos com clareza. Então, quando enxergamos com clareza, somos convencidos pelo Espírito Santo daquilo que está errado dentro de nós. Somos convencidos pelo Espírito Santo daquilo que precisa ser mudado dentro de nós. E quando temos a atitude de mudar de fato, nós então começamos a experimentar uma nova fase. Uma das coisas mais difíceis na vida do ser humano é liberar perdão. Uma das coisas mais difíceis na vida do ser humano é liberar perdão. Mas é impressionante o quanto isso se torna fácil quando nós andamos com o Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo em nós é a iluminação que nós precisamos para entender. Eu preciso liberar perdão. E não adianta ficar as pessoas falando que você precisa fazer, a não ser que sejam cheios do Espírito, dirigidos pelo Espírito, porque Ele também usa pessoas. Semana passada foi falado bastante sobre perdão. Foram feitos atos de perdão. Então, quando a luz chega, as trevas não permanecem. Quando você entra em um quarto escuro e você acende a luz, você passa a enxergar tudo que tem ali dentro, inclusive a sujeira, inclusive o pó, inclusive os móveis fora do lugar, inclusive as coisas que precisam ser ajustadas. Então o Senhor quer, nesse processo, acender a luz dentro de nós, para que nós venhamos a enxergar o que precisa ser mudado. E como que eu trago para fora aquilo que está escondido dentro de mim? Tiago fala, confessa os seus pecados uns aos outros para que haja cura. No mesmo versículo, Tiago fala assim, tem alguém doente entre vós? Tiago 5,16, Marcelo. Tem alguém doente entre vós? Chame os presbíteros da igreja. 15, por favor. 14. Isso. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. É isso? E orem sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. A oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará.
e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Próximo. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração dos justos pode muito em seus efeitos. Então aqui nós vemos duas realidades. Uma realidade é uma enfermidade natural. Eu carreguei peso a vida inteira, então tem problema de coluna, enfermidade natural. Eu me alimentei mal a vida inteira, meu colesterol está nas estrelas. Aí você procura a Paula, por favor, que é a nutricionista que vai te atender. Nós vamos orar, como a palavra fala, ungir com óleo, e a oração da fé salvará o enfermo. O óleo não tem poder para nada, mas nós somos obedientes integralmente à palavra de Deus e adoramos as abelhas. Mas o óleo não tem poder para nada, mas a oração da fé, em obediência ao que a palavra fala, ela vai fazer com que haja cura. Mas existem enfermidades que não serão curadas com oração. Existem enfermidades que não serão curadas com óleo. Existem enfermidades que não serão curadas através da oração da fé. Nós podemos encher a piscina de óleo e você mergulhar, e que você não vai ser curado. Por quê? Porque essas enfermidades são enfermidades que vai precisar de confissão. Porque ela vem principalmente de iniquidades que passam de geração em geração. E quando você entende que você precisa trazer para fora aquilo que está escondido, eu cometi um pecado lá em 1980, já passou. O mundo espiritual não tem limite de tempo, não tem limite geográfico. Porque às vezes você fala assim, a pessoa está lá no Rio Grande do Sul, está lá na Austrália. Não tem limite geográfico. E nós precisamos, pela confissão, trazer luz. E quando nós trazemos luz, trazemos para fora, as trevas não permanecem. As trevas não permanecem. E nós vamos fechando essas portas de legalidade que o diabo tem para tocar a nossa vida. E então nós estamos dando 100% de legalidade ao Espírito Santo de Deus. É essa vida que o Senhor espera de nós. É esse posicionamento que o Senhor espera de nós. Quantas pessoas nós temos atendido que têm confessado os seus pecados, nós temos orado mediante a palavra de Deus, Mateus capítulo 18, e as pessoas estão sendo curadas. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. A gente sempre deu o testemunho do Ricardo. O Ricardo, filho da Dona Beth. Né, Dona Beth? E a nossa vida é feita de escolhas. E um dia, ele me ligou. E eu não conseguia entender o que ele estava falando, de tanto que ele chorava. Por quê? Porque a luz chegou. E quando a luz chega, nos gera arrependimento. Porque confessar por confessar é só palavras jogadas ao vento. Mas quando nós nos arrependemos, é isso que gera cura. E quando nós nos arrependemos, como que eu posso gerar o arrependimento? Entendendo a santidade de Deus. Porque se a gente não entende a santidade de Deus, nós temos dificuldade em nos arrepender, em reconhecer que aquilo que nós estamos fazendo é pecado. Pastor, eu preciso conversar. Falei, vem aqui. Eu fui buscar ele, inclusive. Aí a gente sentou para conversar. Eu só quero confessar os meus pecados. Pastor, há 30 anos atrás, isso. Pastor, há 10 anos atrás, isso. É isso, é aquilo, na minha infância e adolescência. E foi falando. Mas ele chorava. Sabe quando a palavra fala que Pedro chorou amargamente? Eu vi aquele choro no Ricardo. E ele foi confessando. O Ricardo, na época, ele vinha na igreja de andador. Quantos lembram? Ele vinha de andador na igreja. Ele estava com demência, neurosífilis e problemas de coluna. Ele ia fazer uma cirurgia na cervical. Aquele dia ele fez toda a sua confissão. Nós oramos, segundo a palavra de Deus nos ensina. E passou um tempo, ele foi no médico. E o médico falou, Ricardo, você está fazendo tratamento? Não, doutor. Era novembro. Ele falou, até abril você vai voltar a repetir os exames, porque alguma coisa mudou, você não tem mais nada.
Cheguei uma quarta-feira aqui para a reunião de oração, 7h30 da manhã, eu vi alguém aqui, fui chegando perto, era um rapaz de bicicleta. Eu não tinha reconhecido. Quando eu chego perto, era o Ricardo. Com a Bíblia debaixo do braço, de bicicleta. Eu falei, Ricardo, pastor, eu estou curado. Estou curado, os exames já não acusam mais demência, não tem mais neurocífilis, só a coluna que a cirurgia está marcada, eu não passei pelo médico ainda. Então tá bom, então vamos tomar cuidado com a coluna até que o Senhor confirme essa cura. Ele estava com mais fé do que eu. E aí acabou a reunião, eu fui pegar algumas cestas básicas, tinha alguém comigo, que eu não lembro quem é. Comecei a colocar as cestas básicas na caminhonete. Quando eu volto, o Ricardo vem com uma cesta básica nas costas. Eu falei, Ricardo, pelo amor de Deus, falou, pastor, eu estou curado. A sua fé está me ensinando muita coisa. Mas antes, nós já tínhamos orado por cura, a gente já tinha ungido com óleo, a gente já tinha feito um monte de coisa. Só que tinha segredos escondidos dentro dele que precisavam ser trazidos à luz. E enquanto isso não aconteceu, ele não tinha sido curado. Vocês entendem? Nós precisamos ter coragem para obedecer integralmente. Coragem para obedecer integralmente. Há 507 anos houve uma reforma protestante. E Martim Lutero, ele pregou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Mas uma das teses falava que o que acontecia? Os padres recebiam as pessoas que iam confessar, e aquelas pessoas ficavam escravas ou ficavam cativas àqueles padres. Então Martim Lutero chegou e falou assim, colocou uma das teses, não haverá mais confissão. Ele fez uma reforma por causa do comportamento dos padres, mas o princípio não muda. E ao longo do tempo que se perdeu a questão da confissão. Por quê? Porque a pessoa fazer o errado não muda o princípio. O princípio sempre vai ser o mesmo. E nós recebemos muita herança da igreja romana e também recebemos uma herança de que nós não precisamos confessar pecado. Não, é só aceitar Jesus que está tudo certo. Aceitar Jesus, a cruz é para a nossa salvação. E a partir da cruz começa um processo de prensa na nossa vida. Que nós vamos precisar ser corajosos e obedientes integralmente à palavra de Deus para que nós sejamos a cada dia mais purificados. E a cura interior faz parte dessa purificação. E graças a Deus por homens e mulheres que têm se levantado e têm trazido verdades da palavra à tona. Por isso a importância de nós estudarmos a palavra de Deus. Quando nós mudamos de nível, nós recebemos nova unção, nova alimentação, nova luz, ou mais luz e mais purificação. Nós mudamos realmente de nível. Então nessa manhã, meus queridos, o Senhor nos chama a um nível de obediência integral e uma consequente purificação ainda maior no reino do Espírito. Amém. O Senhor nos chama para esse lugar. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor ama a todos de igual modo. E não há nada que eu possa fazer que Ele me ame mais. E se eu deixar de fazer alguma coisa ou for mais pecador, isso também não vai mudar o amor dele. O amor dele é imutável. Ele atingiu o auge do amor quando entregou Jesus, o seu único filho, para morrer por uma humanidade que não merece, não merecia e nunca vai merecer. Nós somos todos iguais. Somos todos iguais. Todos carecemos da graça de Deus. Somos todos pecadores. Mas nós podemos encontrar um lugar no Senhor de purificação. Nós podemos encontrar um lugar no Senhor de transformação das nossas vidas. E assim viver níveis maiores no reino do Espírito. Há pessoas, e entre nós, há vários níveis de vivência no Espírito. Aqueles que estão com as águas nos tornozelos, conforme a visão de Ezequiel, capítulo 47. Aqueles que estão com as águas
nos joelhos, nos lombos, aqueles que estão com as águas que dão para nadar. Não tem problema o nível espiritual. O importante é você ter continuidade, não parar no meio do caminho. Se você está acima, ajude aqueles que ainda estão atrás. Se você está atrás, peça ajuda àqueles que estão acima. E assim como uma família, nós vamos crescer todos juntos. Nós não estamos em uma competição para saber quem é melhor do que o outro. Nós temos que nos lembrar quanto nós somos todos iguais, embora sejamos diferentes. Mas é nessa diferença e nessa individualidade que o Senhor quer te usar. É nessa individualidade, nessa subjetividade que o Senhor quer te usar. Por quê? Porque o nosso corpo é formado de vários membros e um membro não é igual ao outro. Você já parou para pensar que não existe nenhum ser humano igual ao outro? Nem um gêmeo idêntico. Né, Muniz? Sério. Não existe. Não existe. Todos somos diferentes, temos a nossa individualidade. Mas é essa diferença que nos ajuda a crescer. Porque o Senhor usa os relacionamentos para nos forjar. Amém?